No nosso primeiro dia aqui no Malk, a gente foi apresentado a algumas coisas. Primeiro, ao próprio Malk, seu funcionamento interno, as salinhas onde o público não chega, a gente pôde entrar. Enfim, ao Malk como um todo. Mas, na salinha onde a gente estava, existia um objeto misterioso. 4 metros de algo coberto por papelão, plástico bolha e uma cordinha isolando esse objeto, dizendo, não chegue perto. Isso chamou nossa atenção. Em determinado momento, nós perguntamos o que era aquilo que estava nos acompanhando. E ali, do nosso lado, estava um quadro gigantesco chamado Homens Trabalhando, envolto a toda uma polêmica que chamou nossa atenção. E é sobre essa polêmica e sobre esse quadro que nasceu a ideia desse episódio. Mas antes, a gente tem que apresentar alguns nomes muito importantes que estão envolvidos diretamente nessa obra. Chico da Silva foi um pintor de origem humilde. Nascido em um ambiente envolto em marginalização, transformou sua vida e de muitos que o rodeavam por meio de sua arte. Sem estudo formal, o que saltou aos olhos em suas produções foram seu estilo único e seu forte poder imaginativo. A partir do encontro com Jean-Pierre Chablot, suas obras ganharam o mundo, chegando a ser expostas em grandes centros da Europa, conquistando reconhecimento artístico internacional. Ainda que tenha conseguido grande visibilidade global, talvez onde mais se fez sentir sua influência foi aqui, pertinho da gente. Sua presença no bairro do Pirambu representou uma revolução cultural a uma localidade marcada pela estigmatização. Foi lá que surgiu, quase que organicamente, o que veio a ser chamado de Escola do Pirambu, uma espécie de ateliê ou um espaço de convívio onde jovens do bairro puderam entrar em comunhão e expressar sua criatividade por meio de dragões, galos, borboletas, peixes alados, serpentes e aves místicas. Tudo preenchido pelas cores intensas que criavam um universo de fantasia à parte. E essa produção artística coletiva representou uma mudança não só para Chico, enquanto artista, não só para as crianças que tiraram dele ensinamentos que carregaram para toda a vida, mas também para todo um bairro, que envolto a muitas dificuldades que carregou durante toda a história e também a toda uma estigmatização que ainda carrega, achou, nesse projeto, uma nova forma de se representar e de se enxergar. Hoje a nossa convidada é daquelas pessoas que parecem atravessar mapas. Morou em muitos lugares antes de se fixar em Fortaleza, e que há 16 anos vem moldando seus caminhos, descobrindo a arte, a memória e os espaços culturais da capital. Flávia Muluk é curadora, pesquisadora e inquieta por natureza. Começou a sua trajetória no mundo do circo, explorando o lúdico e o performático. Depois passou anos se dedicando à educação em meio ambiente. E, finalmente, retornou ao universo da arte, onde constrói, até hoje, seu trabalho mais reconhecido. Desde cedo, se deixou mover pelas histórias que ficam à margem, pelas vozes esquecidas. E foi essa inclinação que a levou à Escola do Pirambu, que por muito tempo teve a sua memória apagada ou distorcida. Flávia entrou nesse terreno instável, separou as camadas, contou histórias invisíveis e reconstruiu trajetórias que quase se perderam no tempo. Sempre com um olhar voltado para o lúdico e o mágico, ela aprendeu a transformar memórias em experiências vivas, em exposições, pesquisas, filmes, dar nome e lugar ao que antes estava à margem. Hoje, sua missão também atravessa a história de um painel coletivo, que viveu como lenda urbana, até que Flávia decidiu lhe ajudar a ganhar corpo, reconhecimento e instituição. Não era só burocracia, era justiça. Flávia Muluk, ela não aceita pagamento. Revela, organiza e devolve às mãos certas aquilo que o tempo tentou diluir. Talvez por isso, quando seu nome surge nos corredores e bastidores da arte, ele vem associado à certeza de que quem olha finalmente vê o que antes estava invisível. Eu sou Júlia Pinheiro, estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFC. Eu sou Roberto Udinei, estudante de Ciências Sociais da UFC. E esse é o 3º episódio do Malk Podcast. Hoje a gente vai falar sobre a Escola do Pirambu e a memória de Chico da Silva. Para tanto, nossa convidada da vez é Flávia Muluk, graduada em Turismo, com especialização em Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento pela UFPR, em Gestão Cultural pela UFBA, mestrado e doutorado em Sociologia na UES. Flávia, tudo bem, né? Primeiramente, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de conversar com a gente um pouquinho aqui, né? Na nossa casa, no Malk. A gente tava conversando antes, você disse que costuma vir muito aqui, né? É a Casa das Artes.
de todo cearense, né? Inclusive, eu tô doido pra trazer os meus pais pra cá. Eles nunca vieram. Meu pai adora quando ele Eles vem. estão doidos pra vir pra cá, principalmente minha mãe. Ela tá curiosa pra descobrir, né? Mas assim, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Chico da Silva, né? E da Escola do Pirambu. Mas a gente também vai falar sobre você um pouco, né? Então a gente queria começar pedir para você se apresentar também, né, para quem está nos escutando, e perguntar um pouco como foi sua trajetória e também saber como foi essa caminhada até chegar aqui no Ceará, né, que a gente teve uma conversa antes e a gente sabe que você disse que caminhou muito por esse Brasil, não foi? Viajada. Isso. Então, uma alegria estar aqui com vocês para conversar essa prosa boa aí que é sobre o Chico e a Escola do Pirambu. Bem, eu sou a Flávia Mulucci, sou pesquisadora, curadora e, na verdade, como eu costumo dizer, que eu não tenho um pedigree, eu sou brasileira, porque sou o resultado do encontro de uma gaúcha com um paulista. Nasci no interior de São Paulo, mas fiquei só até os 3 anos. E aí a minha mãe casou novamente, fomos para o interior da Bahia, Guanambi, onde passamos 10 anos, então toda a minha infância grande parte no Nordeste. Com 13 anos fomos para Minas, onde passei um tempo também, lá no Grande Sertão Veredas. Saí do Lajedo da Bahia para o Sertão do Cerrado. E depois de Minas fomos para Curitiba, onde passamos 10 anos. E lá no Sul nunca mais me adaptei pela questão climática e cultural, né? A pessoa vivendo da Bahia e Minas para Curitiba é um salto cultural, né? Uma diferença muito grande, então não me acostumava nem com o clima e nem nada. E um belo dia resolvi mudar, né? Como diz a Rita Lee. Já tinha feito faculdade, na verdade acabei fazendo faculdade de turismo, porque já trabalhava, né? Comecei a trabalhar com 14 anos, então estudava de noite. E aí, quando fui escolher um curso, eu falei, já que eu não vou fazer aquilo que eu gostaria, que na época eu gostava muito de biologia e medicina, porque os cursos eram de dia, vou fazer o curso que me dê menos trabalho. Aí eu vi o curso de turismo e vi que era incrível, porque tem uma formação muito ampla. A gente aprende direito internacional, contabilidade, matemática financeira, geografia, antropologia, alimentos e bebidas, hotelaria, geografia. Então eu falei, nossa, uma formação para a vida. Fiz o curso, adorei. Costumo dizer que eu não trabalho na área, só viajo na área mesmo, né? E ao final não tem como a gente ir muito longe. Na verdade, existem vários caminhos para a gente chegar onde a gente deseja, e eu descobri isso na prática quando estava no final da faculdade. E nesse final da faculdade trabalhava num circo, né? Eu trabalhei em escola de circo, fui professora e também trabalhava, já estudava a questão ambiental, que já tinha a ver com essa questão da biologia, que eu gostava muito. E um dia eu fui resgatada lá do circo para trabalhar junto com o IBAMA e o ICMBio e saí do circo de uma periferia e fui coordenar um projeto numa área de proteção ambiental de 330 mil hectares com 65 comunidades dentro. Nossa! Eu não ia me candidatar, um namorado da época, geógrafo, falou, tudo a sua cara, você tem que ir. Trabalhei também muitos anos com educação ambiental. Falei, não, isso aí já é coisa de peixe, isso aí já é carta marcada, não vou nada. Nessa época eu trabalhava no circo de manhã e à tarde conduzia grupos em trilhas, né, por um parque lá de Curitiba, na Secretaria de Meio Ambiente. E aí ele mandou meu currículo. E aí eu saí do circo, com uma roupa de circo, e fui pro IBAMA fazer a entrevista. E ao final da entrevista tinha uma mulher que eu admirava muito, que era a Cussum Toledo. O superintendente lá falou assim, olha, você ficou para a final junto com a Cussum. Eu falei, meu amor, você tá em dúvida? É a Cussum, até eu quero ir aprender com ela. Aí ele falou, eu sabia que você ia dizer isso, mas a gente tem um outro trabalho para você e a gente quer que você venha fazer isso. Eu falei, amigo, você tem certeza? Eu tô trabalhando num circo, passo 8 horas, né, e trabalhando com trilhas. Ele, não, porque a gente entendeu que os biólogos, eles têm a teoria e eles conhecem a técnica, só que eles não sabem conversar com as pessoas e interagir na natureza de uma maneira que as pessoas consigam se sentir à vontade. E aí o conhecimento a gente consegue te dar. O que a gente não consegue é fazer com que os biólogos sejam essas pessoas que consigam se comunicar com comunidades, com pessoas diferentes e tudo.
E aí eu topei. E aí foram anos, passei muitas capacitações, ganhei bolsa do Fundação Boticário, fui para várias formações do próprio IBAMA, do próprio ICMBio, que estava acabando de ser formado, mas sempre com a coisa lúdica. Então, logo eu comecei a criar metodologias lúdicas para explicar o que era um impacto ambiental, para explicar o que era um trabalho de mitigação ambiental, de conservação. Então, o meu trabalho ficou marcado nessa época por conta disso, né, de trazer essa questão da cultura e da arte como um meio de trabalhar essas questões com públicos muito diferentes, porque trabalhava com pescadores de rio, com pescadores de mar, que você acha que é tudo a mesma coisa e não é, são desafios diferentes, são vidas diferentes, o pessoal do Movimento Sem Terra, com indígenas, com agricultores, familiares, trabalhava, aí tinha os pesquisadores, aí tinha os grandes donos de propriedades, tinha o pessoal técnico e eu tinha que fazer todo mundo conversar. Né? E aí esse era o meu desafio nesse trabalho de coordenação, como é que eu boto todo mundo para falar a mesma língua, todo mundo com tanta diferença, né? E aí a gente foi descobrindo recursos, um dos recursos era começava todas as reuniões que já estava tensa com uma piada, porque a partir do momento que todo mundo risse, a gente ia ter algo em comum ali, já quebrava um pouco as resistências, né? E fiquei muito tempo fazendo isso, mas também sempre com a coisa da pesquisa nas artes, aí fui para a dança, fui para o teatro, muito inquieta. Eu não contei, mas eu acho que eu tive toda essa liberdade porque a gente mudou para Curitiba. Eu tinha 15 anos e com 16, 17, minha mãe e o meu padrasto, que é japonês, foram para o Japão. Então eu fui emancipada e fiquei sozinha. Então eu podia fazer algumas coisas, né, que talvez com a minha mãe perto não poderia, né? Tipo, ir trabalhar num circo. Ela falava, minha filha, faculdade, você trabalhando num circo. E foi o circo que me abriu muitas oportunidades interessantes, por incrível que parível, né? E aí, pronto. E aí chegou um dado momento que, para mim, o frio, a condição climática do sul, ela me impactava, assim, que eu ficava 3 meses numa letargia, tipo urso mesmo, sem muita energia para trabalhar por causa do frio. Cheguei a ter alergia ao frio, eu falava toda hora, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Até que um dia eu resolvi mudar, e aí eu lembrei que tinha um amigo um amigo do IBAMA que estava vindo assumir, na época já era ICMBio, né, que estava vindo assumir um trabalho fora, e eu fui a das que mais incentivou ele de ir para fora, de procurar outro lugar, porque às vezes satura as relações, né. E aí eu lembrei que ele estava indo embora para algum lugar. E aí eu liguei e falei, amigo, você tá indo embora, né? Ele falou, tô. Eu falei, você tá indo para onde? Ele falou, tô indo para Jericoacoara. Eu falei, isso é longe? Ele falou, lá no Ceará. Eu falei, você me dá uma carona? Aí ele falou, você tá louca, amiga? Eu falei, amigo, tô te pedindo uma carona. Aí ele falou, tá bom, você tá doida, mas posso sim te dar carona, só que eu tô indo embora segunda-feira. E isso era na sexta-feira. Meu Deus. E eu falei, vamos nessa. E aí viemos pro Ceará, dei tudo que eu tinha, meus amigos começaram a chegar em casa, você tá louca, não sei o que, eu falei, não, gente, não aguento mais esse frio, passei os trabalhos pra frente, e falei, meu avô, meus avós todos agricultores, né, a gente olha assim, uma pessoa do meu fenótipo, você não imagina, né, mas eu sou a primeira pessoa a ter graduação da minha família, né, tanto de mãe e pai. E o meu avô, que era agricultor muito humilde, ele falou assim, minha filha, não vou te deixar herança, mas eu vou te dar 3 conselhos. O primeiro é, se passar um cavalo encilhado na porta, você monta e vai embora. Porque é mais fácil você voltar para casa, que você já sabe o caminho, do que passar outro cavalo. Aí esse era o cavalo do meu amigo, né? O outro é, vá leve, não fique carregando muito peso, porque quem gosta de carregar peso é mula, e a mula nunca pôde falar nada sobre o assunto. E aí o outro era, aceite tudo que for bom para você. O perigo de oferecer é a gente aceitar. Seja humilde e receba. E aí eu peguei esses 3 conselhos, subi no carro do meu amigo e a gente veio bater aqui em Jericoacoara, que eu nem imaginava como era. E apesar de ter feito turismo, não era ainda nessa época, 16 anos atrás, esse boom que é hoje. E aí viemos, né? Quando chegou na Bahia, eu falei, amigo, tô ficando, pode seguir, eu vou ficar, é a Bahia, eu voltei. Aí ele, não, vamos até o final, qualquer coisa você volta, o cavalo encilhado e não sei o quê. E eu falei, mas a Bahia, 10 anos de Bahia, eu nasci na Bahia, minha vida é barará. Não, vamos e tal, vamos até o final comigo e tarará. Nessa entrei no carro, chegou em João Pessoa, Ponta dos Seixas, o ponto mais oriental do Brasil. Falei, estou aqui. Conheci uma senhora pescadora, falei, vou ficar aqui, amigo, vou aprender a pescar e vou ficar aqui. Ele, aceitou.
Aí, de novo, não, vamos até o final, qualquer coisa você volta. Você já sabe que tem isso aqui, você volta, mas você vai sem terminar, tem que fazer esses... A gente veio de carro, né? Uma Toyota Bandeirante sem ar-condicionado, sem rádio, sem nada, mas sensacional. E aí, quando eu cheguei, aí eu fiquei muito impactada, né? Porque é muito impactante o Ceará. E aí, quando eu vi aquele primeiro pôr do sol em Jericoacoara, eu falei, meu Deus do céu, em julho de 2009, Curitiba com a gripe suína, sem aula nas escolas, tudo fechado, 2 graus de temperatura, e eu ali vendo aquele pôr do sol, falei, ai meu Deus, é aqui que é aqui. Aí valeu a pena ir até o final, né? Fiquei, aí morei um tempo lá e trabalhei lá, fui coordenadora de turismo em Jericoacoara, mas não era aquilo que eu já queria vir para cá, porque vinha também de um trabalho muito exaustivo, com essa parte ambiental que me frustrava muito, que era você trabalhar por uma série de coisas e avançar com as comunidades e essas coisas não serem, de fato, efetivadas. Então, eu, como fazia um trabalho bem forte de mobilização, às vezes me sentia que eu estava usando aquelas pessoas, eu não sentia verdade, né? Então, comecei a meio que desacreditar. E eu falei, já que é para fazer palhaçada, eu vou trabalhar com palhaçada profissional, né? Então, vamos fazer teatro, vamos fazer essas coisas. E vim, aí fui chamada para fazer uma peça aqui em Fortaleza, sobre um bailarino Bianchi, aí voltei para cá, e aqui fiquei, e estou aqui há 16 anos, aí já trabalhei com gestão cultural, mas também na questão das artes visuais desde 2010, junto com o Hélio Rola, trabalhei com o José Albano, que foi quem eu conheci, quem me acolheu aqui no Ceará, né? E aí, enfim, desde então, nunca parei mais de trabalhar nessa área da cultura, sempre foi o foco aqui. Quer dizer, trabalhei no IFCE com tutoria de alguns cursos de especialização e de hotelaria, mas aí o foco realmente era trabalhar com arte e cultura, e aí em todos os sentidos, porque trabalho hoje com teatro também, escrevo, dirijo, tem projetos que a gente faz aqui no Rio de Janeiro. Hoje trabalho com uma base que é o Instituto Ecocult, que trabalha com projetos de educação, cultura e sustentabilidade. E tem essa paixão pelas artes visuais, né? Acabo chegando no Chico e na Escola do Pirambu muito pelo Hélio, que viveu muito essa história com muita intensidade, então ele sempre contava, eu ficava imaginando o quanto era incrível o fenômeno do Chico da Silva, que é muito único, é muito singular. E aí me apaixonei pela história, até que em 2020 eu contei para vocês, né, que teve um seminário de homenagem ao Chico e apareceu aquela história da Escola do Pirambu, que sempre teve soterrada ali no meio de uma confusão sobre os trabalhos coletivo junto com o Chico e as falsificações. E aí alguém precisava comprar essa briga e aí eu comprei. Na verdade, um curador lá de São Paulo, o Paulo Portela, ele falava assim, você tem que escrever isso aí, você tem que fazer, senão essa história vai acabar. Aí eu comecei esse trabalho de pesquisa com a escola. E que incrível, né? Foi o ciclo completo. Começa trabalhando no circo, termina trabalhando com arte de novo, trabalhando no teatro, com gestão de cultura, realmente. Aí queria ser bióloga, aí fui trabalhar com as comunidades pelo circo. Então, são muitos caminhos para você chegar em um lugar, né? A história da senhora é maravilhosa. Eu estou fascinada agora. Eu quero viver uma experiência dessa. Eu acho que algumas das próximas perguntas já foram respondidas. A gente já teve, né, a sua versão de como você acabou chegando na Escola do Pirambu e no trabalho do Chico. E você fala, né, sobre esse fascínio, sobre esse lúdico, sobre ser um caso único a situação do Chico, o tipo de arte que o Chico fazia. E a gente queria saber como foi esse primeiro impacto, né, essa primeira visão de... Você já trabalhava com artes plásticas, artes visuais, e teve essa parada de passar um tempo com o Hélio Rola. Então, como foi esse primeiro impacto de realmente ver as obras do Chico? Como foi que isso te pegou, te deu esse gancho? A história do Chico, eu vi uma exposição que o Roberto Galvão tinha feito, e cheguei até a ter oportunidade de encontrar, acho que em 2012, lá no Sobrado José Lourenço, os remanescentes da escola. E, assim, mais do que o trabalho do Chico, era a maneira do Chico criar, pensar e viver, né? Quando você para pensar que dentro de um universo mais improvável de surgir um talento das artes visuais que vai receber uma menção honrosa na Bienal de Veneza, se a pessoa ter vindo do Pirambu, que durante muitos anos foi a maior favela do Brasil, já causa um impacto, né? Ou seja, não era um artista acadêmico, não era um artista que tinha uma proteção do mercado, não era um artista institucionalizado, então isso já
já salta aos olhos. Mas mais ainda esse fenômeno coletivo, né, dessa pessoa que agregou, que criou uma escola intuitivamente, porque o Chico era analfabeto, mas ele criou uma escola. E essa escola, pela convivência, pela partilha, a partilha do tempo, a partilha da comida, a partilha do espaço. É muito incrível quando a gente ouve, por exemplo, o Garcia contando que era um menino que morava no fundo da casa do Chico, saíam da escola e passavam, espiavam na janela. Tinha um senhor lá pintando uns peixes incríveis, enormes, uns animais fantásticos, uma imaginação incrível e as cores, e eles capturados por aquilo, né? Então eu costumo dizer que o Chico, ele fundou o primeiro equipamento cultural de Fortaleza, que era a própria casa dele, né, esse espaço. E ele vê na curiosidade dos meninos, chama os meninos a adentrar essa casa. Então, assim, foi com o Babá, com o Claudio Honor. Claudio Honor desenhava na calçada figuras do Velho Oeste, de quadrinhos, e o Chico, encantado, pedia para ele desenhar umas cartolinas, e dava um dinheirinho, e ele ia lá e comprava um gibi, e aí esse trabalho com os meninos, que era um trabalho num clima de muita amistosidade, alegria, diversão, onde essas crianças se sentiam vistas também, reconhecidas, um lugar de acolhimento. Eu entendo o Chico, a casa do Chico, como um lugar de acolhimento nesse Pirambu, um Pirambu de condições terríveis, né, um lugar, assim... A população que forma o Pirambu, ela é em grande parte desses retirantes da seca, né, de 32 principalmente, né, do 15. E aí, nesse cenário tão hostil para essa delicadeza que é as artes visuais, surge esse fenômeno. Então, isso para mim saltava muito aos olhos, assim. E o quanto também ele, enquanto artista, enquanto gênio ali de ter sido descoberto, entre aspas, né, tem esse mito do descoberto aí, do bom selvagem, mas ter sido encontrado aí pelo Chablot, o quanto ele também permitia que esses outros meninos participassem. E eles participam criando um repertório iconográfico da obra do Chico, em várias figuras que o Chico não fazia e que começam a fazer porque os meninos sugeriram numa brincadeira. O Chico tomava muita cachaça, né? Todo mundo já sabe, né? Conta a história que o Chico pingarra assim, umas 3 gotinhas de querosene para dar um tchan na cachaça, para dar uma calibrada, né? E na época tinha o querosene jacaré, né? Se vocês deram um Google lá no querosene jacaré, tem um jacaré desenhado embaixo. Aquele jacaré foi inspiração para vários jacarés e dragões que surgiram no Chico. Por exemplo, vamos fazer esse jacaré aqui, aí um vai lá e faz. Aí os galos, por exemplo, o Aldemir Martins já era bem famoso com a história dos galos, além dos gatos e tudo. E aí alguém chega e fala assim, rapaz, a gente tinha que fazer esse galo do Aldemir, que tá dando bastante dinheiro, todo mundo tá comprando. E aí um domingo falou assim, já que não vai fazer o galo, por que não faz uma rinha de galo? Uma briga de galo. E o Chico era a pessoa que apostava rinha de galo lá na praia e tudo. Então os meninos iam sugerindo, aí entra uma borboleta, entram os corações, entram várias coisas e vão acrescentando nesse universo dele. Então era um artista que se permitia ser atravessado por esses encontros com pessoas que não eram acadêmicos, não eram artísticos, não eram críticos de arte, eram crianças ali do bairro, né? A gente não escuta muitas histórias assim sobre artistas, né? Artista daquele lugar sagrado, do cara, da inspiração, do toque único dele. Lá já o Chico, tudo subvertido aí, né? Eu acho que os artistas que a gente tem aqui no Ceará são muito do acadêmico, passaram muitos anos estudando, realmente se dedicaram. Não é necessariamente orgânico, às vezes é muito treinado, né? Às vezes é muito regrado por o que a gente tira do Antônio Bandeira, do Raimundo Sela. São pessoas que tiveram esse estudo e é muito legal ver o Chico ser a contraproposta, né? Do orgânico, do natural, do que nasce realmente do fruto do prazer de fazer. E assim, vendo a história e lendo um pouquinho, me parece que foi um surgimento orgânico, né? Dessas pessoas indo quase que se encontrando. Me parece às vezes que até um pouco ao acaso, né? Dessas pessoas indo cruzando o caminho. E eu fiquei muito pensando como é que era o papel do Chico para essas pessoas. Ele era visto como uma espécie de orientador, professor, de líder, professor, ou como um parceiro, ou como um igual. Um vô do bairro que só cuidava do menino. Acho que ele era como se fosse um mestre, né? Porque o Chico era uma figura, né? Então você imagina que num bairro onde reina a pobreza extrema, né? Todo mundo ali trabalhando com biscates ou com coisas sem uma renda certa, de repente
aparece uma pessoa no bairro que começa a se vestir toda de branco, paletó branco, calça branca, sapato branco, cabelo alisado para trás, a boca com os dentes tudo de ouro, os táxis parando, gente tentando comprar quadro na casa dele. É um acontecimento no bairro. Aquilo começa a chamar a atenção. O que é que esse homem está fazendo, né? Que aconteceu isso. Então, ele era uma figura muito carismática, muito brincalhona, muito acolhedora, né? A esposa dele, que é a dona Dalva, era uma baiana, cozinheira de mão cheia, então muitas pessoas contam, assim, o pessoal do Pirambu conta que muitas pessoas tinham a primeira refeição do dia lá na casa do Chico, e o Chico sempre falava, vamos encher essas panelas, vamos alimentar esse povo. Então quem chegava era bem-vindo, quem chegava comia, mas aí ele desenvolveu esse trabalho com esses meninos, né? O que acontece é que quando o trabalho dele passa a ter um valor comercial maior, entra aí os interesses do mercado e quando eles entendem que o Chico era a galinha dos ovos de ouro e que os meninos podem botar esses ovos, né? Então, aí acontece um pouco do corrompimento desse trabalho do Chico. Muitos marchands começaram o primeiro lá que descobriu, que chegou lá e viu o babá pintando com ele, já pegou o babá, contratou o babá para passar o dia pintando numa lanchonete ali no centro, e até a mulher desse homem começou a pintar, e o Chico ia lá só para assinar e receber o valor, né? O Chico não tinha, a gente na sociologia fala das regras da arte, que até o livro do Bourdieu e tal, e aí o Chico era uma pessoa que não foi da academia, ele não sabia dessas regras, ele não tinha conhecimento, e nem o povo também tinha esse conhecimento, mas esses marchands, esses vendedores de arte tinham, né? Então, quando começam a culpabilizar o Chico, porque o Chico criou uma fábrica de quadros, não, ele entendeu que aquilo era uma oportunidade, se todo mundo pode fazer, por que não? Só que a coisa foi perdendo esse controle, né? E aí, depois que começou a ter vários ateliês na cidade, aí chegou um momento em que o bairro do Pirambu inteiro pintava. Pessoas que nunca pintaram na vida, pessoa que era pescador, pessoa que era dono de casa, começou a pintar os peixes do Chico. E um pesquisador da época lá, já pro final, assim, já num declínio, na década de 70 e 77, por aí, o Davi Silberstein, né, que é um pesquisador lá de Harvard, que veio morar aqui, se interessou muito por essa história. Ele fez um levantamento e em um dia ele conseguiu identificar 2.000 obras, que a gente chama à la Chico da Silva, à venda do Mercado Central. Aí quem fez essas obras? Qual é o controle dessas obras? E aí, enfim, ele criou Chico subverteu o mercado e tudo mais, então criou-se vários problemas, né, em torno dessa questão dessa escola, desse controle da produção, né? E muitos aproveitadores, né? Muitos aproveitadores do trabalho do Chico também. Pessoas que sabiam o que estava fazendo. O Chico, um bom vivant, achava que aquilo era natural, aquilo que ele fazia dava dinheiro. E aí ele gostava mesmo, era de uma boa farra. E aí, se pudesse facilitar, era tranquilo. Então, beleza, tudo para ele estava maravilhoso. E aí, só que o mundo não é bem assim, né? Flávia, você falou muito desses meninos, os meninos, né? O Claudio No, o Babá. Fala um pouco sobre eles pra gente, sobre os 5, né? Que como você chama, que é Babá, Chica da Silva, o Claudio No, o Garcia, o Ivan. Tipo, explica um pouquinho pra gente e pros ouvintes como eles entram no caminho do Chico e como eles continuam, né? Porque eles continuam produzindo, mesmo posterior ao Chico, né? Algumas peças ainda à la Chico, como vocês chamam. Mas eles ainda continuam nessa pegada da escola do Pirambu e do fantasioso. Atualmente, o único artista vivo da escola é o Garcia, que segue produzindo obras com essa temática, mas assinando sempre Garcia, né? É uma figura incrível também, que seria muito legal vocês conhecerem essas histórias pitorescas dele e tudo. E uma pessoa maravilhosa. E aí, então, o Garcia é esse menino que mora no fundo da casa, que com 12 anos... começa a ir lá frequentar, o Chico pergunta se ele quer aprender, ele fala que quer, então o Chico começa a dar os desenhos para eles preencherem, né? Fazer o recheio, como diz eles ali. Brincar, né? De colorir. Ir preenchendo e tal, ensinando a batidinha. E era muito incrível porque eles pintavam com guache, com a cartolina pregada na parede, com 2 taxinhas. Aí eu fico pensando, o guache dessa época tinha que ser muito bom para não escorrer, porque, gente, você vê, não tem coisa escorrida, né? E era um trabalho... realmente incrível, assim. E não era guache de qualidade nenhum, era comprado na bodega, cartolina também, né, e tudo.
E aí, enfim, o Garcia é esse que se engaja e começa a trabalhar. O Garcia tem um trabalho bem meticuloso. O desenho do Garcia é um desenho bem organizado, assim. É perfeito de um jeito que o Chico não seria. Porque o Chico falava para os meninos que não podia passar do risco, mas o Chico passava em cima do risco, passava em cima de tudo. Uma das histórias que eu gosto que eu perguntei pro Garcia era assim, quando vocês erravam, o que o Chico fazia? Aí ele falava assim, às vezes deixava pingar ou fazia um negócio fora. Aí o Chico falava assim, não, rapaz, tranquilo, faz um besourinho aí em cima. Aí isso é incrível, também mostra a qualidade dele como mestre professor que vê naquele erro uma oportunidade de criar a partir daquilo que acontecia. Então não existia erro ali. E aí o Garcia é essa figura, atualmente com 70 e poucos anos. O Babá também tem esse trabalho assim de um pontilhismo perfeito, assim. O Babá também era super... É um trabalho muito organizado e o Babá trabalhou muitos anos com o Chico, assim, muitos anos mesmo, né? Foi o primeiro a estar na escola de fato, assim, foi o primeiro a começar a ir para a casa do Chico, trabalhar com ele diariamente. Mas a história conta, o Claudionor, que era esse menino que morava lá no bairro que desenhava no chão, o Chico passava, deixava, na época que o Chico trabalhava aqui no Malc, ele já trazia algumas cartolinas desenhadas pelo Claudionor para ele preencher aqui. Uhum. Então, nessa época, o Chico falava assim, desenha para mim essa sereia. Porque o Chico, assim, ele não era um exímio desenhista, ele era um exímio colorista, assim, né? Os traços dele, como diz o pessoal, ele não tinha paciência. Por exemplo, você vê o trabalho do Babá e do Garcia, um trabalho, assim, meticuloso, sabe? Muito preciso. O do Chico, não, assim. O Chico tinha essa imaginação incrível e essa coisa das cores, essa magia, esses bichos fantásticos da imaginação dele, que ele conversava com esses bichos. E diferente disso, tinha o Babá e o Garcia nesse trabalho. O Claudionor era o cara que fazia os protótipos. Então, o protótipo do pássaro, ele desenhava para todos os outros preencherem, porque o Claudionor, ele era um exímio desenhista, fazia faixas, placa de comércio. Então, ele tinha essa habilidade muito por conta de ter... Também essa inspiração dos quadrinhos. Então, quando você vê um desenho de uma figura humana muito perfeita, você já sabe que é o Claudionor. Quando você vê um bicho muito bem desenhado, um contorno preto, é o Claudionor. O Claudionor ficava bravo porque ele fazia o contorno bem direitinho. O Chico ia lá e esculhambava o contorno todinho. O Claudionor foi um grande parceiro. O Claudionor, dos meninos, era o mais velho. Eu acho que ele chega lá já com uns 17 anos e o Chico chamava ele de Leão Pantera. Era o Jean-Claude, o Leão Pantera, né? Ele dava apelido pra todo mundo. Aí você vai imaginando essa figura. E tem o Ivan. O Ivan, pra mim, assim, é um dos que tem um trabalho mais intrigante, porque ele fazia as coisas do Chico, mas ele imprimia uma marca dele. Então, os trabalhos do Ivan são muito incríveis, assim, e os trabalhos que ele faz depois sem o Chico. Nossa, o Ivan é assim, ele faleceu cedo. O Ivan era homossexual, então eu acho também isso muito incrível nesse ambiente. A gente imagina nessa época, década de 60, que não era essa coisa toda da liberdade de ser que a gente tem hoje. E no Chico era acolhido e estava lá presente e tem um trabalho muito incrível, mas faleceu muito cedo. Eu acho que o Ivan, ele teria despontado, sabe? Todo mundo fica muito impressionado com o trabalho dele, assim. E a Chica, que é a última a entrar, que é a filha do Chico da Silva, que vê ali todo aquele movimento e o pai começa a falar, filha, você tinha que aprender minha profissão. E ela é quem tem o traço mais parecido com o dele, que é esse traço mais descompromissado, mais, entre aspas, grosseiro, mas era a mais parecida com ele, inclusive em todos os aspectos, aspecto da farra, aspecto da cachaça, aspecto do traço. E era uma figura também. Então, dos filhos do Chico, ela foi a que realmente se engajou em trabalhar junto com os meninos. E era a única mulher do grupo, que eu acho também é um grupo bem completo, assim. Você vê o Garcia tem aquele aspecto bem indígena, todo bem diverso, né? Um espaço bem diverso de criação. Então, são esses 5. E Flávia, e assim, a gente já deu pra notar na sua fala que o estilo do Chico influenciou muito todas essas pessoas que estavam ali com ele, né? Mas dá pra gente dizer também que ele foi influenciado por essas pessoas? Ah, totalmente. Igual eu te falei, os meninos foram... O Claudionor, como desenhava muito bem, o Claudionor desenhava tudo. Um dragão,
um pássaro X ou um peixe diferente, ou criava coisas, uma borboleta e tal, ou o próprio trabalho ali do Ivan, ou seja, naquela troca ele ensinava, mas ele aprendia também, era uma relação muito dialógica, assim, para ele, né? Eu entendo a obra do Chico como uma obra aberta, assim, como um trabalho onde, naquele instante ali, ele dava e recebia. No entanto, você vê as obras dele do tempo do Chablot, né? Quando Flávia fala de época do Chablot, ela se refere ao tempo em que Chico da Silva trabalhou com o pintor suíço Jean-Pierre Chablot, no início da década de 1940. Que são obras até que estão aqui, estão no acervo da Pinacoteca. É um trabalho muito diferente, o trabalho do Chico antes e depois da escola. Então a escola, ela realmente influencia ali o trabalho dele. A gente está falando agora da escola do Pirambu. Conta pra gente a história do quadro dos trabalhadores. Pois é. Acho que essa é uma boa história pra... Eu acho que essa é a história que mais impulsionou a gente a querer fazer esse episódio, né? Por causa de toda o burburinho por trás dessa obra. Então, acho que é uma boa história pra puxar esse gancho da escola. Essa obra chama Homens Trabalhando. Ela tem 4 metros por 2, é uma obra bem grande. E essa obra surge num movimento em 1977, puxado pelo Grupo de Estudos Chico da Silva e Escola do Pirambu. Quem eram essas pessoas? Era o Hélio Rolla, o Gilberto Brito e o Davi Silberstein. O Hélio, acho que ele recebeu uma pessoa de São Paulo que queria conhecer o Chico, e o Hélio também já era artista. E quando ele foi lá no Chico, ele viu aquela situação meio degradante, e ele ficou meio sensibilizado com aquela história. O Gilberto Brito, que era vizinho do Chico, e chegou a pintar junto com o Chico, todo dia atravessava a rua e ia para lá. Gilberto Brito, a quem Flávia se refere, é o pesquisador e restaurador cearense e grande amigo de Chico da Silva. O Gilberto foi um grande restaurador de arte, trabalhou aqui, trabalhou no Rio de Janeiro. E eles começaram a conversar sobre isso e acharam que a história tratou de colocar no mesmo caldeirão esses 5 pintores que trabalharam com o Chico, junto com os falsificadores do mundo todo. Falavam que não existia escola, os críticos de arte, os vendedores de galerias, o pessoal dos museus dizia que nunca existiu escola, que o que existia era falsificadores do Chico da Silva. E aí a gente entendia, poxa, por que aqui numa favela a gente não pode ter uma escola, mas lá na Itália a gente pode ter um artista lá que tem uma escola, ele vai pintar lá a Capela Sistina com 30 assistentes e lá ele pode, né? Mas aqui a gente, então, no Brasil, a gente não pode nada disso, né? Então, eles começaram esse trabalho de pesquisar a escola, de entender o traço de cada um da escola e se juntaram e criaram esse grupo. O Davi era esse historiador que estava aqui em Fortaleza, também vivia ali na casa do Hélio, e eles começaram esse movimento. E aí o Hélio, como era artista, ele pegou e inscreveu num salão de abril, em nome dele, uma performance, que era os 5 autores da Escola do Pirambu pintando junto com o Chico da Silva esse painel ao vivo na frente da plateia do Salão de Abril. Só que, veja, não foi inscrito, pintores, a inscrição para participar não foi em nome do Chico da Silva nem dos pintores, porque a sociedade não reconhecia. Aí o Hélio escreveu como uma obra performance, Homens Trabalhando, em nome dele. Então você vê no catálogo de abril de 77, está o nome do Hélio, não está o nome da escola. Não aceitaram que participasse da premiação, porque na premiação só podia ter obras que já tivessem sido concluídas, e aí pronto, aí proveram lá a tela, tinta, mandaram fazer uns jalecos para eles, com o nome de cada um atrás. Nessa época os meninos já não pintavam, os meninos já eram pais de família, já estavam trabalhando, aí trabalhavam o dia inteiro e ia de noite lá pro Salão de Abril e pintar. E o Chico nessa época estava internado por conta da cirrose, já tinha problemas bem agravados de saúde por conta do álcool. E o Hélio, por acaso, era médico e aí conseguiu, conversando com o hospital, a licença para tirar o Chico, levar para participar das sessões e devolver ele desde que ele não bebesse, né? Então, aí todo dia o Hélio ia lá, pegava o Chico, levava lá para o Salão de Abril e os meninos iam pintando conforme a instrução do Chico. Então, aqui nós vamos fazer isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro. E ali era uma demonstração de como é que eles trabalhavam junto com o Chico, como que aquela harmonia de trabalho entre eles, que eles não eram falsificadores, que eles eram artistas que contribuíam junto com o trabalho do Chico, né?
E aí ficaram durante 5 dias fazendo esse trabalho, filmado com câmera Super 8, até para um professor aqui da universidade também, que era o Marcos Vale e o João Vale, fotografado, filmado em Super 8, que naquela época era a tecnologia que tinha, e tudo, e a esperança deles era que ao final dessa obra, essa obra fosse leiloada e ela viesse a compor algum espaço público que parece que se pretendia ser a Insetur. Aí acabou a obra, assinou a obra, o Chico solenemente vai lá e assina a obra coletiva com o nome dele só, como era a praxe. Ficaram lá esperando para leiloar a obra, só as moscas, ninguém compareceu, ninguém se interessou pela obra e pronto, a performance tinha sido concluída. O pessoal ficou aquele alvoroço, porque muitas pessoas do mercado eram contra aquilo, porque aquilo, de certa maneira, ao ver deles, diminuía o valor das obras do Chico. O Chico puro valia tanto, o Chico da escola já reduzia o valor de mercado, então não era interessante para eles que aquele fenômeno fosse trazido à luz. Até hoje tem muita gente que reage mal a essa história. E aí, pronto, acabou, e cada um voltou para sua casa, e onde é que eles iam guardar esse negócio, essa obra de 4 metros por 2, gente, é enorme, é o tamanho aqui dessa parede aqui, inclusive a gente já abriu ela aqui. E aí o Hélio era professor na medicina, e pediu para guardar a obra lá na biblioteca do PC, que ele ia para a França fazer um pós-doutorado, mas quando ele voltasse ele pegava, porque ninguém tinha para onde mandar, e mandaram um caminhão, a obra tombou no meio do caminho, mas chegou no PC e ficou um tempão exposta lá, até em condições não tão boas, porque a obra pegou uma umidade e tudo, e assim passou o tempo. Só que quando o Hélio volta da França e vai tentar reaver a obra, a pessoa da biblioteca já não era mais a mesma pessoa, e aí ele foi pedir a obra. E aí o pessoal falou assim, não, a gente não pode dar a obra para você, como é que eu vou dar a obra para você se a obra está na universidade, né? Então, aí ele falava assim, não, mas eu deixei aqui, eu pedi para deixar aqui a obra. Só que faltou, a gente reclama, mas faltou a burocracia, faltou um recibinho, né? Eu estou recebendo a obra aqui por tempo determinado, não tinha isso. E aí o que acontece? Aí o Hélio tentou muitos anos reaver essa obra e sempre chegava na reitoria, tinha um impasse de que não podia tirar a obra, porque a obra já era patrimônio da universidade, que era melhor que essa obra ficasse na universidade. Só que a universidade também não assumia a obra, porque o lugar da obra não é lá na biblioteca empacotada, junto com um monte de livro guardado. O lugar da obra é no museu. Então, se a universidade fosse assumir a obra tinha que ser incorporada. E isso não acontecia, porque eles também não tinham coragem de dar esse passo, porque eles não tinham nada que comprovasse a aquisição dessa obra. Então, era um impasse administrativo, burocrático e tal. E durante muitos anos esse impasse, durante muitos anos esse povo não viu essa obra. E aí, no Salão de Abril, em 2020, foi trazida à tona essa questão. O Hélio trouxe essa questão. Fiquei louca para ver essa obra, todo mundo queria ver essa obra e não tinha como. E ninguém sabia onde estava essa obra. Você vinha no Malco, ninguém sabia onde estava. Você ia na biblioteca do PC, ninguém sabia onde estava. E aí, a gente tentou conversar com o reitor da época, que era o Cândido, e o Cândido ignorou solenemente, né, dizendo que conversaria só com quem tivesse razão de direito. E a gente entendeu que não teria diálogo, então vamos buscar uma esfera de diálogo horizontal com ele, né? Então a gente foi um advogado amigo que acompanha essa história, ele orientou, ele falou, você tem que fazer um dossiê explicando o porquê que essa obra é importante. E aí apresentar isso ao Ministério Público, porque você não vai entrar numa ação com a UFC a partir de um advogado. Ele é um ente federal, você tem que botar os federais para conversar. E assim foi feito esse dossiê, fiz esse dossiê, umas 20 páginas explicando por A mais B, porque esse painel, depois desse painel ter sido feito no Salão de Abril, tem a cena deles atravessando a cidade de Fortaleza com esse painel, trazendo para cá. O Hélio, o Davi e o Gilberto foram para a SBPC, que é um congresso da Sociedade Brasileira para o Avanço da Ciência, apresentaram papers, né, falando sobre essa obra, ou seja, criando material. O Davi publicou um artigo aqui na Revista de Ciências Sociais da UFC, incrível, onde ele já falava de colonialidade na arte em 77, cara, muito à frente do que a gente vê hoje. Foram para a Pinacoteca de São Paulo, apresentaram a discussão lá para Araci Amaral, que era a chefona lá e tudo. Então, criaram materiais, registros, né? Deixaram na história esses rastros, assim. E a gente tinha toda essa documentação e a UFC não tinha nada e não tinha conversa também. E aí, a gente apresentou essa proposta lá no Ministério Público, foi acatada.
Teve brigas, né? Não foi assim nessa paz, acatou, vamos lá conversar. Não foi tudo flores. Não, teve conflito, porque ninguém se posicionava. Assim, o Malc não podia se posicionar porque a obra não estava no Malc. Mas o Malc, que era o museu da universidade, a gente falou assim, o Malc tem que fazer alguma coisa, vai ficar, né, que legal a obra, 4x2 abandonada lá. A biblioteca não se manifestava porque eles falavam assim, gente, a gente não sabe nada de obra de arte, a gente mexe com livro, a gente nem sabia onde estava. O reitor falava assim, não, quero saber, isso não é um problema meu, provem que é a obra de vocês. A gente falava assim, não, provem vocês que é a obra de vocês. Não tinham, então, papel na UFC, né? Então tinha esse impasse. E aí a gente convocou todo mundo, assim, a Secult, Secretaria Municipal de Cultura, artistas, para compor essa conversa, né? Pinacoteca, Malc, e aí, coitado do Malc apanhou, né? Porque, por conta dessa questão, mas alguém precisava se posicionar e não tinha, então a gente se sentia solenemente ignorado como o Hélio tinha sido durante aqueles 44 anos. Porque durante 44 anos eles ignoraram a demanda dos artistas e tudo mais, mas a gente precisou formalizar, né? E aí foi definida, lá no Ministério Público, o procurador definiu que ia ser feito um método que não ia ser uma audiência e tal, que ia ser feito um método de construção de consenso. E ele falava assim, essa é a primeira vez que a gente vai trabalhar com essa metodologia de construção de consenso no campo da cultura. Essa metodologia foi usada, por exemplo, para criar o Parque do Cocó, para revitalizar a Beira-Mar. Então, é a primeira vez que a gente vai fazer isso na área da cultura. E aí conversa vai, acordos e tal, e a UFC vai ficar com a obra, sim, mas aí precisa fazer uma reparação com os artistas, eles trabalharam, né? A obra foi paga para ser produzida, teve investimento, tem uma reparação histórica com essas pessoas, não só financeira, e aí foram vários passos até chegar num acordo onde haveria uma reparação para as famílias e os artistas da Escola do Pirambu, e somada a isso, uma série de ações de reparação, de reconhecimento e valorização da história da Escola do Pirambu aqui no Ceará, atrelada ao legado do Chico da Silva. Então, existem ações que ainda estão por vir, o processo ainda segue em curso, né? Então, a obra já passou por uma pequena restauração, não uma restauração completa, uma limpeza, e a obra está linda, foi muito emocionante quando a gente pôde vir aqui ver essa obra, né? 40 e poucos anos depois, o Hélio revendo essa obra, o Garcia, e é uma obra muito incrível. Ela é muito impactante mesmo, assim, quando você chega ali e se depara com aquele trabalho feito a priori por pessoas que não eram artistas, né? Então é um trabalho muito incrível, e a nossa luta também era que esse trabalho permanecesse no Ceará. E mais do que no Ceará, o ideal era que ele fosse colocado como parte do acervo do Malc, porque isso fortaleceria esse espaço onde já tem todo esse trabalho e essa relação com o Chico da Silva, né? E a gente até por um momento achou que o Malc não queria receber, a gente falou, não, mas a gente arruma um lugar, a Pinacoteca sinalizou que queria receber, aí a gente já deu um jeito e a obra está aqui hoje, e em breve, muito em breve, vai ser aberta ao público para que todo mundo possa ver essa obra incrível. A gente fica se coçando, porque de vez em quando a gente trabalha na sala onde a obra tá guardada, aí a gente fica assim, será que a gente não pode... Só fechar... Só abrir assim um pouquinho, né? Pois é, não, é muito incrível mesmo aquele trabalho ali. Tem muita história ali, viu? E, Flávia, falando na importância de reconhecer o legado do Chico da Silva da Escola do Pirambu, a gente não podia deixar de mencionar o seu trabalho, né? O livro que você organizou, que foi o que a gente usou de base para estudar e para formular todas as perguntas como a gente chegou roteiro, até você. Né? Pois é. Eu queria que você me contasse, eu tô até aqui com uma cópia, né? O livro está presente na biblioteca aqui do Malc, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do porquê da ideia da produção desse livro e como foi, né? Esse processo. Esse livro também disponível para fazer o download lá no Instagram da Escola do Pirambu. Para fazer o download gratuito, porque é um livro que não foi feito para a gente vender, foi feito porque a gente precisava contar essa história. E todo mundo falava assim, alguém tem que contar essa história, tem que escrever essa história. Aí, mais uma vez... O título do livro é... A Escola do Pirambu, um legado de Chico da Silva. A gente vai pôr o link na descrição para todo mundo poder baixar e ver esse livro lindo, porque é uma obra de arte esse livro. Além de ler, você vai ficar maravilhado, porque é muito bonito.
É uma obra coletiva, né? Assim, o que eu fiz foi reunir tudo de registro que existia sobre a escola, sobre o trabalho do Chico, além de pedir novos textos para pessoas que vivenciaram esse fenômeno, então pessoas lá do passado que puderam conviver e ver esse trabalho da Escola do Pirambu, como também ouvir pessoas com um olhar atualizado, que são pesquisadores e artistas contemporâneos, né, que lançam um novo olhar, já um olhar mais atualizado para o trabalho do Chico. E é isso, a gente fez também o livro, tivemos o esforço de fazer ele bilíngue, justamente porque existia uma procura muito grande de gente de fora para entender o que era isso, né, o que era essa escola, porque realmente é um fenômeno muito singular. Então, o livro ele é português e inglês, sempre foi disponibilizado gratuitamente. A gente fez a partir de quase um milagre, né? A gente conseguiu um edital da prefeitura para fazer uma pequena exposição da escola e, na ocasião desse edital, a gente produziu essa obra aí que é realmente um milagre, né? Porque ela foi feita em muito pouco tempo, com muito pouco recurso, mas eu acho que ela reflete, assim, um pouco da emoção e do afeto das pessoas que tocaram ou conviveram minimamente com essa história. Então, ele é um livro bonito porque é um livro que tem muito coração aí dentro, assim, né? O meu trabalho mais foi costurar todas essas histórias. E além de ouvir artistas, pesquisadores e críticos, nós fizemos também uma roda de conversa no CPDOC, né? O Centro Popular de Documentação do Pirambu, que estava desativado. E aí, nas pesquisas para a exposição do Chico da Silva e da escola, lá na Pinacoteca, eu fui lá, fiz um chamado pelo Instagram mesmo, que estava tudo derrubado, o teto caído, tudo no chão. E eu nunca imaginei que aquilo fosse ter um efeito. Gente, vamos lá, vamos ajudar aqui, porque era um trabalho muito incrível, né? E hoje o CPDOC está completamente revitalizado. Uma historiadora, que é a Magda Mota, que inclusive trabalha no Memorial do Dragão do Mar, pegou para ela essa história, então tem feito vários trabalhos, reorganizaram o CPDOC, então a gente foi lá e fez uma roda de conversa com pessoas do Pirambu para ouvir como elas viam e pensavam aquele trabalho do Chico e da escola. Ou seja, vozes muito plurais, assim, para um fenômeno como esse, complexo, né? Não dava para ficar só no mundinho da arte. A gente tem que expandir, né? Porque para seguir o Chico tem que ser expandido, né? O pé tem que sair do chão. É isso. E eu acho que a última pergunta sobre a temática é só para dar mais um trampolim, assim, só para exaltar mais um pouco, você dizer, na sua opinião, qual a importância de reconhecer a Escola do Pirambu como uma parte essencial da história da arte brasileira. Eu queria também, obviamente falando do Brasil é importante, mas eu queria também focar no próprio Pirambu, né? O que foi que isso fez pro Pirambu, pelo Pirambu. Identidade, né? Porque o Pirambu é um bairro que até hoje é estigmatizado, mas que tem muita história ali dentro. E a Escola do Pirambu é algo quase que basilar para as pessoas que ali vivem, né? Eu acho que até hoje. Bom, a formação do Pirambu, ela vem desse lugar de muito estigma. Lá tinha as hospedarias, ou também como alguns historiadores chamam dos campos de concentração da seca, né? Então, ele era um lugar que refletia mesmo essa política mais sanitarista aqui de Fortaleza durante um tempo, né? Ou seja, de reter os pobres num espaço da cidade. Não é um lugar da beleza, da criação, da tranquilidade, mas é o lugar onde a vida pulsa demais, né? Então, é um bairro muito politizado, é um bairro que hoje ainda enfrenta grandes questões de violência, mas é um bairro que fez a luta pela moradia, porque aquele espaço era um espaço da União e tinham alguns grandes latifundiários aqui de Fortaleza que queriam aquelas terras para eles, então eles fizeram uma marcha, a Marcha do Pirambu, que fazem até hoje anualmente. Todo ano tem essa comemoração, tem essa marcha alusiva, ou seja, pessoal que desde cedo está muito acostumado a lutar pela vida, a lutar pelo seu espaço, a lutar pelo seu lugar. Tem pessoas maravilhosas lá, tem uma questão, lá realmente é um polo de artistas, tem muitos artistas que surgem do Pirambu, né? E é isso, assim, eu só lamento realmente que tem mudado, apesar de tudo, né? Os equipamentos culturais que estão no seu entorno começam a olhar para fora, né? E conhecer esses espaços. Não que a comunidade está no entorno dele, mas que ele está no entorno da comunidade. E começar a fazer ações
de mediação, de educação, de cultura nesses espaços, porque é isso que muda, é isso que pode mudar, transformar essa realidade, né? Mas eu acho que a força do Chico, a força da Marcha do Pirambu, desse próprio CPDOC, né? Ou seja, é um lugar que ele cai e levanta muitas vezes, assim. O Pirambu, para mim, ele é um exemplo dessa força, dessa resistência, né? E que, assim, tem uma expressão, né? Não sei se é muito conhecida, que florou em chão de pedra, né? Que às vezes a natureza consegue brotar em chão de pedra. No Pirambu é isso, no lugar mais improvável que a gente poderia ter, brotou um fenômeno singular, coletivo, que hoje é uma questão universal. A gente já tem obras do Chico da Silva nos principais museus do mundo, é um assunto que está nos principais campos de discussão da arte, né? E que surgiu lá. A gente não pode esquecer essa raiz. De onde surge esse fenômeno, por que surge e o quanto é incrível quando se tem a oportunidade de trabalhar com a sensibilidade, com a escuta e com o acolhimento de crianças e jovens para o desenvolvimento dessas habilidades e competências na arte e na cultura, o quanto isso pode ser fortalecedor, né, e criar novos caminhos, novas trajetórias para essas pessoas que nascem em terrenos tão hostis para o seu desenvolvimento, né? Ai, muito bonito. Eu tô com vontade de chorar. Ai, gente, é porque eu falo assim, mas é porque eu sou muito emocionada mesmo com essa história. Não, mas eu entendo. Tem um amor pelo Pirambu. Dá pra sentir a paixão. Dá pra sentir. E a gente ficou um pouco contagiada, né? Flávio, para encerrar, a gente tem a nossa perguntinha de ouro, né? Não sou eu dessa vez. Não é você dessa vez ficou comigo, que a gente faz para todos os nossos convidados aqui. E a gente sempre aponta o culpado dessa pergunta, que foi o Regis, nosso coordenador. É tudo culpa do Regis. Quando a gente estava concebendo a ideia do podcast, a gente ficava pensando muito sobre paisagem sonora, né? Eu estava pensando em definições. E eu acho que eu vejo a paisagem sonora como os sons que compõem um determinado ambiente, um determinado lugar na sua memória. E eu vinha pra cá, eu tava com medo dessa pergunta cair comigo, né? Eu fiquei pensando em um exemplo, né? Fiquei pensando na paisagem sonora que eu tenho de recordação da casa do meu avô. E se eu fechasse meu olho e pensasse nos sons que lá eu escutava, eu ia escutar sons de carro passando, porque eu adorava ficar no janelão que tinha na casa dele. Eu ia escutar um Bruno Marrone, que meu avô amava. Ou então eu ia escutar o meu avô jogando baralho com minha mãe, com minhas tias. Então são todos esses sons que compõem a minha memória para com a casa do meu avô. Essa é a composição da paisagem sonora da casa do meu avô. Então, eu queria perguntar para você, como é que você definiria ou imaginaria a paisagem sonora da escola do Pirambu? Eu imagino, assim, aquela casa, barulho da panela de pressão na cozinha, menino entrando, menino saindo, um pegando o pincel e o Chico falando, para menino, deixa esse negócio aí, ouvindo Reginaldo Rossi, dando risada, o povo passando na rua, o vendedor de frango passando e aquele burburinho da vida real, da periferia de Fortaleza, né? Eu imagino essa paisagem sonora, assim, né? Essas conversas, a pessoa brigando lá do outro lado da rua. Carro eu não imagino, porque ali não passava muito carro, não, né? Mas é esse cenário doméstico, familiar que a gente tem dentro de casa, né? Imagina assim. Excelente, muito bom. Eu sempre gosto das respostas dessas perguntas, porque as respostas muito boas. Flávio, então é isso que a gente tinha pra conversar por hoje. Eu acho que a gente poderia passar mais umas 5 horas aqui falando sobre esse tema. Perguntando sobre várias coisas, principalmente sobre a sua vida. Eu fiquei curiosíssima. Pois é. É outro capítulo. Mas a gente gostaria mais uma vez de agradecer muito, foi excelente. Eu tô muito feliz com essa gravação e eu queria mais uma vez agradecer. E agradecer de novo, uma 4ª vez. O seu nome foi um dos primeiros que a gente fechou quando a gente estava fazendo a lista de pessoas com quem a gente queria conversar, obras que a gente queria abordar, né, figuras que a gente queria abordar. Então, assim, é um privilégio. Maria. Saber que esta obra está aqui dentro do Malk por sua causa também é uma honra. Nossa, dá muito orgulho, dá muita felicidade saber. Muito obrigado por vir conversar com a gente, por produzir um material tão excelente quanto é esse livro e por tudo que você fez pela Escola do Pirambu. Eu acho que você fez muita coisa e parabéns. Muito obrigada. Realmente, pra mim, é maravilhoso e, né, me considero... Eu fiz tudo isso pra conseguir meu título de cearense, né? Deu certo. Tá garantida, com certeza. Que nem o green card. Eu já quero meu green card. Tô aqui há 16 anos. É o lugar que eu morei há mais tempo da minha vida.
Porque o lugar onde eu nasci, eu não sei o nome de uma rua, mas aqui eu sei todas as quebradas. E é isso, amo o Ceará, amo essa história. E como eu falo, né, daqui eu não saio nem por amor, nem por dinheiro. Por dinheiro, às vezes eu saio, mas eu volto rapidinho, né? Então, é isso. É um lugar muito acolhedor. E eu consigo imaginar, assim, eu acho que na minha trajetória eu encontrei muitos Chicos da Silva que abriram a porta da sua casa para eu entrar, para eu aprender alguma coisa. Então, é realmente uma história que a gente tem que contar e que ela contagie mais pessoas, né? É isso aí. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. A gente que agradece. O Malk Podcast é um projeto do Museu de Arte da UFC, viabilizado pelo Programa de Promoção da Cultura Artística da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Ceará. O roteiro e a produção desse episódio são de Roberto Rudinei e Júlia Carla. A orientação e coordenação de produção é de Regis Torquato Tavares. Não esqueça de curtir, comentar e, o mais importante, compartilhar. Até o próximo episódio, um abraço e tchau!